Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. São José do Rio Preto implanta projeto de autotestes para HIV. 2 meses após o lançamento, o Estacione Digital chega a 6.000 usuários aqui em Rio Preto. E a Polícia Militar inicia em todo o estado a Operação São Paulo Mais Seguro. E você sabe o que é o Fevereiro Roxo? Assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que marcam a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de próstata, o Fevereiro Roxo é focado na conscientização sobre 3 doenças incuráveis: o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. E hoje, no nosso quadro Vida Saudável, vamos saber um pouco mais sobre as ações realizadas durante este mês com a geriatra doutora Daiane Buglio. E se você tiver alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é o rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias de hoje está no ar. Eu começo o RP Notícias desta quarta-feira falando sobre segurança. Teve início hoje em todo o estado de São Paulo a Operação São Paulo Mais Seguro, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, com o aumento da presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e inibir a prática de crimes. A operação, que tem como objetivo ampliar a ação de presença, teve início às 5 horas da manhã de hoje e não tem hora para terminar. A sociedade paulista contará ainda com 3.000 pontos de ações policiais. Serão empregados nesta operação em todo o estado cerca de 20.000 policiais militares, 8.000 viaturas entre carros e motocicletas e 13 helicópteros no patrulhamento aéreo. E em caso de emergência, a polícia orienta a acionar o policial mais próximo ou ligar no telefone 190. Bom, e 2 meses após o lançamento da fase de testes do sistema Estacione Digital, o e-Digital, o total de inscritos ultrapassou a marca de 6.000. Neste período, ocorreram 7.393 aplicativos foram abaixados nos smartphones. O sistema operacional Android teve 2.262 aplicativos baixados. Os números foram registrados pelo monitoramento da Empro Tecnologia e Informação, que acompanha o funcionamento do sistema e orienta os usuários com dúvidas por meio da funcionalidade Fale Conosco, que está disponível tanto no site quanto no aplicativo. Por meio do contrato com a Empresa Municipal de Urbanismo, a EMURB, a Empro foi responsável pelo desenvolvimento de todo o sistema Estacione Digital, que inclui ainda a venda de tickets avulsos com QR Code, compra de créditos pelo portal do cidadão e digitalização dos pontos de venda credenciados. E a compra de créditos também pode ser feita em dinheiro com os fiscais. Na versão atualizada do app foi incluída também a área de comunicados, na qual o usuário pode consultar o recibo de compra e hora e ainda recuperar os dados do cartão de crédito no seu momento de compra. E agora nós vamos saber mais informações sobre Rio Preto e região com a Mariane Dias, direto da redação do Jornal de hoje. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Hoje os nossos destaques são: a cidade passa a ter exame de autoteste de HIV. É isso mesmo, serão distribuídos 800 autotestes em unidades de saúde pública aqui de Rio Preto. A Secretaria Estadual de Educação divulgou ontem à tarde os dados do SARESP 2018. Mais de 43 escolas municipais daqui de Rio Preto participaram das provas. Os resultados gerais mostraram uma queda aí dos alunos no desempenho, principalmente na disciplina de matemática. Porém, em português, houve uma melhora.
Os dados são divulgados de forma individual de cada escola, então esses dados gerais são relacionados a todo o estado. Porém, a secretária daqui de São José do Rio Preto, Sueli Costa, vai analisar o desempenho de cada unidade escolar. A Câmara Municipal aprovou um bônus de R$ 120 aos agentes de saúde que combatem aí a dengue em São José do Rio Preto. Agora que vai passar a ter mutirões aos sábados, os agentes vão receber um bônus de R$ 120. E no esporte, Rio Preto enfrenta o São Bernardo hoje à noite às 19 horas no estádio Anísio Haddad. Vivi, são essas as informações. Boa tarde e até amanhã. Obrigado, Mariane, pelas informações e até amanhã. Bom, e como a Mari disse, Rio Preto é uma das 14 cidades escolhidas para fazer parte do projeto piloto do Ministério da Saúde de implementação dos autotestes para o HIV. O governo federal enviou aqui para o município 800 autotestes, como ela acabou de dizer, que foram distribuídos ao complexo de doenças crônicas transmissíveis. O objetivo dessa implementação dos autotestes é de ampliar a oferta de testagem sorológica prioritariamente para pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde e possuem situações de risco frequentes. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o autoteste representa mais um passo à frente aos esforços para aumentar a autonomia do indivíduo. O autoteste para o HIV funciona de forma semelhante ao autoteste da glicemia. O usuário coleta uma pequena amostra de sangue na ponta do dedo com uma lanceta estéril fornecida na caixa. Depois, despeja no tubo capilar do dispositivo do teste. Aciona 3 gotas da solução do tampão e aguarda entre 10 e 20 minutos. O resultado negativo, apenas uma linha colorida aparecerá na janela do dispositivo. E em caso de positivo, 2 linhas coloridas aparecerão. E em caso do resultado dar positivo para o autoteste, a orientação é que o usuário procure imediatamente o CTA para complementar o diagnóstico e, se necessário, iniciar o tratamento. E os investimentos na área de saúde continuam aqui em Rio Preto. Os agentes de saúde do município terão um bônus de R$ 120, como a Mari também já adiantou para vocês. O valor será pago por sábado trabalhado no combate à dengue. O projeto de lei do Executivo, que implementa o Programa Municipal Rio Preto Unido contra o Aedes aegypti, prevê uma série de ações de combate à dengue na cidade. O destaque é esse repasse financeiro, em forma de incentivo aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e supervisores de saúde que trabalharem na campanha. Pelo projeto aprovado, cada um destes profissionais irá receber o bônus de R$ 120 por sábado trabalhado. Lembrando que esse valor não será incorporado ao salário, e sim pago no período em que o agente estiver atuando contra a dengue aos sábados como forma de incentivo. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e você não sai daí que eu volto já já com o nosso quadro Vida Saudável. E o assunto de hoje é o Fevereiro Roxo. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Maria Valentina Semijoias, onde você encontra beleza e sofisticação para valorizar o seu look. Vendas no atacado, varejo e consignado. Aumente sua renda. Seja uma das nossas revendedoras.
As férias terminam para os 40.300 alunos que estudaram nas escolas municipais de Rio Preto em 2018. Este ano, a turma aumenta. A volta às aulas começa com novidades e reforço na equipe. Novos professores, coordenadores, diretores e supervisores. 525 pessoas, todas concursadas. Pintura nas escolas. Ano passado foram recuperadas 42 unidades. A merenda escolar fica ainda mais nutritiva e gostosa com os produtos mais frescos do programa Alimenta Rio Preto. 137 mil refeições são servidas por dia. Ainda no primeiro semestre, chegam 20 novos ônibus. E os anjos da escola voltam a zelar pelos nossos alunos. Prefeitura de Rio Preto. Educação de qualidade para todos. E o RP Notícias está de volta e agora eu quero falar com você que sente aquele desconforto no estômago após as refeições ou que exagerou um pouquinho e sente aquela sensação de estufamento. Você já conhece a água rárida? Lembrando que ela não é um medicamento. A água rárida é um ótimo tratamento diário, pois contém bicarbonato, o que traz alívio ao incômodo digestivo. E além de ter o pH alcalino, a água rárida tem o vanádio em sua composição, o que faz muito bem para a sua saúde e resulta em peles, cabelos bonitos e mais qualidade de vida. E falando em saúde, como eu já disse no início do jornal, hoje nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, que assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, marcam a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de próstata. O Fevereiro Roxo é voltado à conscientização sobre 3 doenças incuráveis: o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Esse é o assunto do nosso quadro de hoje, Vida Saudável. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje a geriatra, a doutora Daiane Buglio. Doutora, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda ao RP Notícias. Doutora, muita gente acha que essas 3 doenças não têm uma ligação. Por que o Fevereiro Roxo engloba essas 3 doenças? O lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Porque ambas são incuráveis. Elas começam com sintomas que nós consideramos como vagos, então a gente coloca elas como estresse, como cansaço e às vezes já está abrindo um quadro. E como elas são incuráveis, quando se fala em Fevereiro Roxo, a gente fala, já que não há cura, que haja conforto. Ou seja, que a gente possa viver com elas, mas de uma forma mais confortável possível. Isso seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista mental e principalmente seja do ponto de vista, inclusive, familiar e de sociedade. E para as pessoas que estão nos assistindo agora, doutora, como eu posso buscar esse atendimento? O Fevereiro Roxo, claro, está ajudando nessa conscientização, mas tem alguma predisposição para que eu pense, nossa, eu vou fazer exames para ver se eu tenho alguma dessas 3 doenças? Como que a pessoa sinaliza isso? Ela sinaliza quando ela tem sintomas e ela procura um médico. Então, normalmente, exceto o Alzheimer, que a gente fala de idade mais avançada e que aí a gente fala em distúrbios de memória, de comportamento, as outras 2 estão ligadas mais ao sexo feminino, estão ligados após os 15 a 30 anos e habitualmente começam com sensação de fadiga, distúrbio do sono, alteração da pele, né? Então, são esses sintomas que faz com que a gente busque o médico. É claro que muitas vezes a gente acredita que é a vida corrida, né? Porque a gente arranja uma desculpa que porque naquele dia você se esforçou mais, você fez mais, ou porque nós moramos numa cidade que tem muito sol, então a gente está se expondo mais, está usando menos protetor. Então, são esses sinais que faz com que a gente procure um médico assim que detectados. E como você acabou de falar, a gente se engana mais ou menos com os sintomas, né? A mancha no corpo, pode ser do sol, como você disse, cansaço, o dia a dia corrido. Então vai prolongando, e isso é perigoso, doutora? É perigoso. É perigoso no sentido assim, não é que é perigoso em termos de gravidade,
né? Exceto o lúpus, exceto se ele começar com uma fase mais grave, que a gente fala com alterações do rim e do cérebro, mas que isso faz com que você corra para o hospital, as outras, eles vão evoluindo aos poucos. Então, não é que é grave no sentido de maiores sintomas, mas é grave no sentido que você posterga o seu diagnóstico. E com isso você posterga tratamento e você tem pior qualidade de vida. Porque já que são doenças incuráveis, o que a gente tem que buscar é qualidade de vida e conseguir viver com essas doenças. Agora, como geriatra, né, vamos falar um pouquinho mais sobre o Alzheimer. Quais os primeiros sintomas do Alzheimer? O Alzheimer pode ser confundido também com alguma outra doença? Pode, o Alzheimer ele pode ser confundido com uma outra doença. E o Alzheimer, o ponto assim, comum que todo mundo deveria saber que o fator de risco principal para o Alzheimer é a idade. Nós sabemos que filhos com pais com Alzheimer pode ter Alzheimer? Pode, mas saibam, Alzheimer não é hereditário. A genética contribui, porém não é hereditário, ou seja, não quer dizer que você vai ter, exceto se for um caso de 40 a 50 anos, como foi para os cinemas há alguns anos atrás, o Pra Sempre Alice, que é um livro, se tornou um filme e ganhou o Oscar, que era de uma professora de neurolinguística que descobriu aos 40 e poucos anos. Esse Alzheimer, ele é genético. Então, esse Alzheimer, quando se faz esse diagnóstico, a gente tem que fazer testes genéticos para que a família também saiba, os filhos, se vai ter ou não. Mas não é o comum. O comum é acima dos 65 anos. E a cada 5 anos, após os 65 anos, a gente dobra a chance de desenvolver. Então, ele está muito mais relacionado ao envelhecer do que propriamente a genética. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer, doutora? Os primeiros sinais, eu brinco que é assim, nós não detectamos, né? Eu falo assim que precisa acontecer alguma coisa muito grave para a família detectar. Por quê? Habitualmente a gente dá como causa a velhice. Então, assim, ele para de fazer serviços de banco, ou ele foi ao banco, ele se confundiu, ele perdeu uma senha, ele fez alguma coisa que não deu certo, o familiar vai lá e fala assim, não, deixa que agora eu faço por ele. Ele vai fazer um café, ele se atropela, faz em ordem errada, a família fala assim, ela já não está aguentando mais cozinhar, vamos colocar uma funcionária. E assim sucessivamente. Só que quando ela se torna muito repetitiva, ou quando ela começa a esquecer muitas coisas, ou ela muda muito o comportamento, era uma pessoa introspectiva, reservada, de repente ela começa a se tornar extrovertida, perde o filtro muitas vezes do que vai se falar. São nesses momentos que acabam chegando no consultório para que faça o diagnóstico. Então, e muitas vezes também atribui-se a um quadro depressivo, né? A pessoa passou por um luto, perdeu um filho, perdeu o cônjuge e acredita-se a um luto prolongado. Então, esses são sinais e sintomas que são de alertas. Não é que todo mundo que está esquecido, que está repetitivo, tem Alzheimer, mas tem que sim ser feita uma triagem para que a gente possa acompanhar. Até porque existe, antes do Alzheimer, uma pré-doença que a gente chama de prodrômica, que é o transtorno cognitivo leve. O que é isso? Seriam sintomas mais brandos que a pessoa desenvolve e que não necessariamente vai ser convertida em Alzheimer. Muitas vezes ela vai parar naquilo ali. Tá? Então, a gente tem que avaliar a cada 6 meses regularmente para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso. E assim como a gente está falando, né, dessas 3 doenças, nenhuma das 3 tem cura, mas como que a gente pode fazer tratamento, ou como que a gente pode conviver no dia a dia para melhorar a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer, doutora? Tratamento realmente não há cura para doença. O que existe hoje são 2 medicações, 2 tipos de medicamentos, melhor dizendo, que um atua na acetilcolina, que é um neurotransmissor, que são os anticolinesterásicos. Esses hoje são dispostos pelo governo do estado de São Paulo, então a gente consegue na rede estadual, e eles tendem a deixar que evolua mais rapidamente essa doença. Em porcentagens, apenas 30% dos casos vão deixar de evoluir ou vão parar por um tempo. Mas eu falo assim, que quem está num deserto que não tem nada, 30% é alguma coisa.
E o outro é a memantina, que ela atua diminuindo a toxicidade nos nossos neurotransmissores. Então, ela acaba ajudando no tratamento, mas ela também não é fornecida pelo governo do estado. Esses são os tratamentos farmacológicos. Aí nós vamos entrar nos não farmacológicos, que seria habilidades, então, de terapia ocupacional, habilidades de ver o que restou desse cérebro, digamos assim, e o que a gente pode fazer para melhorá-lo. Isso vai depender de cada um, então é um tratamento individual. Habitualmente vai precisar de uma neuropsicóloga acompanhando, porque ela consegue fazer essa triagem do ponto de vista funcional do cérebro, e com isso a gente consegue dar mais qualidade de vida. Mas talvez o que eu penso que seja mais importante, que pouco se fala, é a necessidade da família entender e compreender. Porque o Alzheimer é uma doença que a gente fala que a família vive um luto em vida. Do momento que ela descobre o diagnóstico, essa família entra num luto. E aí, realmente, a coisa fica muito difícil, porque sofre a família e o paciente. Então, a partir do momento que a família passa a aceitar um pouco melhor, não estou dizendo que é fácil, né? Mas no momento que você passa a entender e saber que você não está sozinho, a maioria da população está nessa mesma condição, tem um ente na sua casa que está nessa condição, porque nossa expectativa de vida está elevada, né? E consequentemente a gente tem em todas as casas um idoso nessa situação. Então, a partir do momento que se busca recursos para que a gente possa cuidar melhor desse paciente, dessa pessoa, fica menos pesado para todo mundo. Doutora, e para quem está nos assistindo e quiser saber mais informações, passa suas redes sociais para que as pessoas entrem em contato, tirem suas dúvidas e tenham mais informações sobre o assunto. Eu agradeço a oportunidade e vocês podem procurar no Facebook, doutora Daiane Buglio, ou no Instagram, doutora Daiane Buglio, que lá nós teremos mais informações a respeito dessas e de outras doenças relacionadas ao envelhecimento. Muito obrigada, Eu doutora. agradeço Seja muito. sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. E hoje é dia de balcão de empregos e se você está em busca de oportunidade de trabalho, confira agora algumas vagas. Uma vaga para assistente de departamento pessoal, ambos os sexos. 5 vagas para auxiliar de cozinha feminino. 2 vagas para balconista para ambos os sexos. E 1 vaga para modelista para o sexo feminino. 2 vagas para vendedor em domicílio e redes sociais para ambos os sexos. Interessados, procurar a Secretaria Municipal do Trabalho, Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem e quer rever, acesse a nossa fanpage, é facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir toda a programação da TV Rio Preto, acesse o nosso site, tvriopreto.tv. E siga a gente também na nossa página do Instagram, é @rpnoticiasoficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é o rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã aqui a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.